Zé, Deltan Dallagnol driblou a lei da ficha limpa? Eu acredito que essa decisão que foi tomada pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves, é uma decisão que está fundamentada na linha jurisprudencial do TSE. Ou seja, ela é coerente com a interpretação que o TSE vem dando à lei da ficha limpa. E o ministro Benedito entendeu que Dallagnol claramente fraudou a lei quando, sabendo que seriam abertos processos disciplinares, pediu exoneração para ser candidato. Muito bem, Caio Coppola, Deltan Dallagnol driblou a lei da ficha limpa? É óbvio que não. A decisão do TSE pela cassação do mandato parlamentar do Dr. Deltan Dallagnol representa, sim, a negação do direito e a consagração do arbítrio. Salta aos olhos, aliás, que a decisão tenha sido unânime. Os 7 ministros participaram desse absurdo. E aqui é impossível não lembrar da máxima provocativa do Nelson Rodrigues quando ele dizia que toda unanimidade é burra. Mas quer saber? Pouco importa esse consenso injustificável entre os doutos ministros. A Margaret Thatcher, essa sim, uma democrata com espírito republicano, nos ensinou que uma maioria não tem o poder de tornar o errado certo. A decisão do TSE desrespeita a lei, viola a democracia e atropela a vontade popular, provando que no Brasil o poder não emana mais do povo, mas sim dos tribunais. Num país em que assediadores, corruptos e até assassinos mantêm as suas cadeiras no Congresso, o Deltan Dallagnol perde seu mandato por uma hipótese, uma conjectura, uma fantasia da cabeça imaginativa dos ministros do TSE. Segundo eles, o ex-procurador deixou o cargo para não responder a procedimentos administrativos. Quem disse? Cadê a prova? Alguém por acaso visitou os pensamentos do deputado? É claro que não. Mas o TSE entendeu que existia essa, aspas, concreta possibilidade e que isso bastava para ignorar o resultado das urnas. É um tremendo absurdo. Deltan não se exonerou para escapar da lei da ficha limpa. Ele se exonerou para viabilizar a sua candidatura. É exatamente isso, Caio, com base nesta tua afirmação que foi tomada a decisão pelo TSE. Ou seja, ele, para viabilizar sua candidatura, fraudou a aplicação da lei. É esta a argumentação. Mas esta situação está consolidada. Houve fraude à lei. Você mesmo confessa isso, ou afirma isso. Claro que não é confissão, porque não é você, mas afirma isso na sua frase final. Você atesta o que o TSE acabou de dizer. Doutor, por favor, se acalme e não coloque palavras na minha boca. O que eu quis dizer por viabilizar a candidatura? Para você ser eleito, você precisa arrecadar fundos, você precisa se viabilizar politicamente, você precisa ir até um partido político. Foi isso que eu quis dizer. Por favor, não distorça o que está sendo falado aqui. Agora, vamos lembrar que isso daqui trata do quê? De procedimentos. Procedimentos não são processos disciplinares. A própria ementa, com a maior desfaçatez, reconhece isso no item 13. A inelegibilidade aplica-se ao caso não com base em hipótese não prevista na Lei 64/90, o que não se admite na interpretação de normas restritivas de direitos. Ele não respondia a processo administrativo. Então seria muito fácil impedir que qualquer membro da magistratura ou do Ministério Público se candidatasse. Era só de má fé protocolar um monte de representação contra ele e ele seria obrigado a esperar. Vamos à segunda pergunta. Caio, a decisão do TSE contra Dallagnol acirra ainda mais a polarização política no país? Olha, Lu, eu acredito que sim e é muito fácil entender por quê. Tanto o ministro relator, senhor Benedito Gonçalves, quanto o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foram flagrados em vídeo recebendo tapinhas no rosto do então candidato à presidência Lula da Silva. E o que são essas carinhosas pancadinhas na cara que o Lula distribuiu tão generosamente entre os ministros do TSE? São gestos claros de amizade e intimidade. E muita gente acha isso impróprio. Muita gente pode ter o seu senso de justiça, o seu espírito republicano ofendidos. Afinal, esses magistrados eram os responsáveis por julgar casos do interesse de Lula. E é de registro público que as decisões do TSE favoreceram, em sua maioria, a candidatura petista. E agora, esse mesmo tribunal, numa ação provocada, vejam só, pela Federação do PT, caça o mandato de Deltan Dallagnol. E quem é Deltan, pessoal? Simplesmente o ex-procurador e chefe da Força Tarefa que investigou, que condenou e que prendeu Lula da Silva pelos crimes comprovados de corrupção e lavagem de dinheiro, isso até o STF anular anos de investigação e sentenças por questões processuais. Ou seja, na cabeça de muita gente, existe sim a possibilidade de que essa proximidade de Lula com certos ministros influencie julgamentos e decisões.
Nesse caso, é natural que a polarização se acirre. De um lado, quem defende uma justiça imparcial e independente. De outro, quem coloca suas paixões políticas acima da lei. Eu faço aqui um desagravo veemente e forte na defesa dos ministros do TSE. São pessoas honradas, são pessoas sérias, e o fato de o presidente cumprimentar amistosamente algum desses ministros não tira a sua imparcialidade nem os desonra. Ou seja, há que se respeitar os magistrados do TSE com a dignidade que o seu cargo lhes dá e com o seu histórico. São pessoas honradas. O juiz Benedito Gonçalves é um homem sério, um juiz de carreira da Justiça Federal e que, evidentemente, honra os tribunais em que integra, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, Caio, esse tipo de colocação que atinge pessoas afirmando que existe um compadrio entre presidente da República e ministros que sequer foram nomeados por ele, merece o meu repúdio veemente. Ou seja, eu posso discordar de decisões, mas eu não posso, a partir dessas discordâncias, atingir a dignidade e a honra de magistrados sérios, corretos e íntegros que ocupam o Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, eu nunca afirmei que o juízo desses magistrados tenha sido prejudicado. Eu apenas conjecturei, diante da pergunta, se isso acirrava ou não a polarização política. E reproduziu o raciocínio não de milhares, de milhões de pessoas, de forma analítica, que é, olha só, a minha profissão, analista político. Mas enfim, eu respeito muito os nossos ínclitos ministros, os nossos doutos magistrados. Eu apenas descrevi imagens que eu vi em vídeo, que é um candidato à presidência da República, que inclusive teve as suas ações penais anuladas por um membro do Supremo Tribunal Federal, dando tapinhas no rosto de magistrados. Se para o senhor esse tipo de tratamento é natural numa república, tudo bem, é seu direito, eu respeito, né? Mas pode ter certeza que eu não admitiria receber esses tapinhas, né, de alguém que tivesse, vamos dizer assim, uma posição, né, em que eu tivesse a posição de julgá-lo ou ser julgado por ele. Sim. Isso você pode ter certeza. Sim. Zé Eduardo. Olha, Caio, eu acho que esse tipo de colocação sua é infeliz, me desculpe a observação. Tapinhas na cara de cumprimento, isso não significa compadrio nem acompliciamento. Significa boa educação e simpatia. Não se trata uma imagem desse tipo, inclusive em público, nenhum tipo de desrespeito a nenhum tipo de ritual. Juízes não deixam de ser juízes quando são bem tratados pelos réus. Também os réus não deixam de ser absolvidos ou condenados por força desse tipo, a menos que os juízes sejam pessoas que não tenham a dignidade do cargo. A menos que pessoas não tenham e se deixem influenciar por situações de boa educação, o que efetivamente não me parece que é o caso, Caio. Ou seja, o fato do presidente ser amistoso com ministros não significa que efetivamente esses ministros se acompliciem com ele. Fica aqui uma mensagem, repito, vigorosa de defesa dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, porque efetivamente são pessoas dignas e não podem ser atingidas por esse tipo de colocações, Caio, mesmo se fossem conjecturas. Sim. A terceira pergunta vai para o Caio Coppola. A punição atingirá outros políticos em situação parecida, Caio? Olha, depende. Né? O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, vem demonstrando aí um absoluto desrespeito não só pela lei posta, mas também pela sua própria jurisprudência. Isso ficou claro em casos envolvendo questões de liberdade de expressão. A ministra do Cala a Boca já morreu, censurou previamente, né, um documentário, não é verdade? Isso é de registro público também. Mas, de qualquer jeito, eu queria mostrar uma contradição na própria decisão, né? Porque a decisão, ela anula, né, a candidatura, né, ela retrocede até o registro da candidatura é inválido, mas, ao mesmo tempo, ignorando essa suposta nulidade dessa candidatura, mantém os votos para o partido do deputado cassado. Isso é um indício inequívoco de uma decisão que pode ter sido, né, tomada por questões políticas de forma casuísta, até contemporizando. Como assim? Não é nulo? Então por que os votos são um partido? Por que os votos não são anulados? Não é verdade? E olha só, a gente vem discutindo isso na mesma semana em que nós tratamos da PEC da anistia, ou melhor, da PEC da impunidade, que é um perdão universal e irrestrito a vários partidos políticos de todos os espectros e que é sim encampado pelo partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, né, que violaram justamente a lei eleitoral, desrespeitando as regras de cotas. É muita contradição num tema só. É assim que o TSE sempre decidiu, Caio.
Não vamos dizer que há nisto uma anomalia. Isso é a jurisprudência, isso é o direito, é assim que se faz. Então, por favor, não vamos tentar tirar de coisas que sempre foram decididas construções fantasiosas como se houvesse aqui uma anomalia. Aliás, o próprio TSE não atacou o Dallagnol por uma outra causa, que era a sua condenação nas contas do TCU. Por que não atacou? Porque havia uma liminar. E o ministro relator, Benito Gonçalves, disse, não, neste caso tem uma liminar, eu não posso, independente de eu considerar que isto é correto ou não, essa suspensão da decisão do Tribunal de Contas da União não pode ser utilizada como fator de inelegibilidade. A outra interpretou que sim. Ou seja, uma decisão bem lastreada. Eu posso discutir premissas de uma decisão, mas jamais posso atacar as pessoas e ver anomalias onde elas não existem. Caio, tem 1 minuto para réplica. Olha, meu trabalho é como crítico. Você acha correto você tornar uma situação nula e considerar os efeitos dela? Inclusive com benefícios políticos para a legenda, para contemporizar interesses? Eu acredito que não. E outra coisa, doutor, você falou aqui para a nossa audiência que procedimento e processo são sinônimos. Olha só, na ementa do acórdão, né, o entendimento é diverso. Ele diz o seguinte: alega-se que o recorrido, Deltan Dallagnol, antecipou seu pedido de exoneração do cargo de procurador da República para contornar a concreta possibilidade, meu Deus, não dá para falar isso sem rir, de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares. São fases diferentes. Não há que se falar que são sinônimos de forma alguma. E mais, vamos falar do princípio da presunção de inocência, mais uma vez ele, falando isso para um garantista. Não é plausível que ele fosse absolvido nesses processos?